Displasia do quadril no adulto. Como identificar? Você já ouviu falar de displasia do quadril ou conhece alguém que tem esse diagnóstico? Fica tranquilo que eu vou te explicar de forma simples tudo o que você precisa saber sobre a doença. É só ficar comigo até o fim do vídeo. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril, e eu trago aqui tudo mastigadinho toda semana sobre as principais doenças, sobre as principais mazelas que cercam a região do quadril. E hoje eu quero pedir um presente de aniversário, porque sim, esse canal está fazendo 1 ano já. Vou pedir a sua inscrição e o seu like. Isso me ajuda muito a espalhar meu conteúdo pelo YouTube e quem sabe ajudar outras pessoas que também têm problema na articulação do quadril. Agora chega de conversa, eu vou direto ao assunto. Displasia do quadril nada mais é que um problema na cobertura da cabeça do fêmur. Então veja, eu já fiz um vídeo falando sobre a coxa profunda, que é o outro extremo, é aquela cabeça do fêmur um pouco mais coberta que o normal. Vou até pôr um card aqui em cima, se é o seu caso, se você se interessa pelo assunto. Mas hoje eu vou falar sobre o outro lado da moeda, o paciente que tem um problema na cobertura da cabeça do fêmur. Então eu vou pegar um modelinho aqui que é uma articulação do quadril normal e mostrar para vocês como funciona. Essa aqui então seria a cabeça do fêmur encaixada numa tacinha que é o acetábulo. Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece no quadril displásico. Mais ou menos isso aqui, é uma cabeça do fêmur bem descoberta, articulando numa tacinha muito rasa. Essa tacinha rasa, ela não consegue distribuir bem o peso do corpo da pessoa de forma uniforme. O seu peso, quando você pisa com o pé no chão, ele promove uma força de reação do solo na articulação do quadril. E esse peso fica mal distribuído, ele fica bem concentrado no pouco espaço em que a cabeça do fêmur é apoiada. O que muitas vezes ocorre nesses pacientes é que essa pequena porção de apoio onde a cabeça do fêmur concentra, acaba ficando machucada. E existe um machucado também na própria cabeça do fêmur que está sendo apoiada num ponto muito restrito. Então imaginem, uma cabeça do fêmur muito descoberta, ela faz uma pressão exagerada num ponto só da cartilagem, prejudicando esse quadril de forma precoce e causando dor. E isso é muito preocupante, muito triste, porque acaba prejudicando uma pessoa que está no auge da vida dela, uma pessoa que está produzindo bastante, trabalhando, fazendo atividades físicas e começa a sentir dor na região do quadril sem ter muito motivo, sem saber por quê. Então a displasia é um problema que ocorre durante o desenvolvimento do bebê, da criança, e no adulto ela é uma das grandes causas de artrose precoce. Quase 48% das próteses totais do quadril nos adultos jovens, pessoas de menos de 50 anos, tem algum grau de displasia associada. A displasia é mais comum nas primeiras gestações, ou seja, a mulher que ficou grávida pela primeira vez, nos bebês que vieram de apresentação pélvica, aquele bebê que nasceu sentado. É muito mais comum em mulheres do que em homens. E é mais comum também em pessoas que tenham histórico familiar positivo para essa doença. Nos Estados Unidos, uma média de 3 a 5% de todas as pessoas possui o quadril displásico em diferentes graus. E a displasia do quadril, quando a criança é muito pequena, ela é diagnosticada através do ultrassom. No adulto, um raio-x simples já é capaz de identificar o grau de displasia. A displasia pode ser leve ou pode ser muito avançada. Alguns pacientes, a tacinha é tão rasa, falta tanta cobertura que o quadril é deslocado. É a chamada luxação congênita do quadril. E tem graus também que são medidos, que são classificados conforme gravidade. E por que eu estou falando tanto nessa questão de classificação de gravidade? É porque o tratamento da displasia ele pode ser feito durante a infância, inclusive é o ortopedista pediátrico que acaba fazendo as osteotomias para correção dos ângulos, para correção das anormalidades, para tentar cobrir melhor essa cabeça, mas como a displasia é uma causa de disfunção e de artrose muito precoce, ela é uma das principais indicações de prótese total do quadril no paciente jovem. E a prótese do quadril no paciente displásico
tem suas características também. Ela pode ser tecnicamente mais difícil por conta das deformidades associadas de quem tem a displasia. Ué, doutor Rafael, mas não é só a tacinha que é um pouco mais rasa? Sim, não deixa de ser isso. Só que o fêmur também tem algumas deformidades. Na maior parte dos casos, o canal do fêmur está alterado, é um canal um pouco mais fino. O fêmur proximal, aquela parte de cima do fêmur, tem seus ângulos alterados. A tacinha, o acetábulo, ele pode ser descoberto demais, muito raso, e talvez seja necessária a associação de enxertos ósseos para poder reconstruir esse acetábulo. E nos casos em que ocorre a luxação alta, que o quadril é muito raso, a cabeça do fêmur fora da tacinha, fora do acetábulo, pode ser necessária uma osteotomia de encurtamento do fêmur, para também poder colocar esse osso do fêmur de volta no acetábulo original, no acetábulo que seria o nativo dessa pessoa. Então vejam, não é uma prótese simples, ela tem os cuidados dela e precisa ser executada com todo o cuidado possível e muitas vezes utilizando até implantes específicos para displasia, para você não ter nenhuma surpresa e nenhuma complicação no pós-operatório ou durante a cirurgia mesmo. Na minha prática, eu costumo usar o raio-x simples para medir essa displasia. Existem dois ângulos que eu gosto de medir. Um é o ângulo de Tones, ou índice acetabular, que ele é feito utilizando uma linha horizontal, paralela ao plano do raio-x, e uma outra linha que passa no rebordo do acetábulo. O ângulo de Tones, ele serve para medir a displasia, e quanto mais aberto esse ângulo, mais grave a displasia, ou seja, menos cobertura essa cabeça do fêmur tem. O índice acetabular é considerado alterado quando o ângulo é maior que 10 graus. E quanto maior esse ângulo, mais grave a displasia. Então, índice acetabular menor que 10 graus é um quadril normal e maior que 10 graus seria já um quadril displásico. Existe um outro índice que é o ângulo de Wiberg ou ângulo centro-borda, que também é utilizado. Daí é uma linha vertical passando pelo centro da cabeça do fêmur e uma outra linha que passa no rebordo do acetábulo e também cruza esse mesmo ponto no centro da cabeça do fêmur. O ângulo de Wiberg, ele normalmente varia em torno de 25 a 39 graus. E para os valores menores desse ângulo, ou seja, menores que 25 graus, já é considerado que o paciente tenha displasia acetabular. Existem algumas classificações. Eu vou citar as duas principais classificações de displasia, porque elas contemplam também os casos mais graves de luxações, que é a luxação congênita do quadril. A classificação, a meu ver, que é mais simples é a de Hartog-Kids, que é dividida em A, B e C, sendo que A é um quadril levemente displásico, o B é uma luxação baixa e o C é uma luxação alta da cabeça do fêmur. E existe uma outra classificação que é um pouco mais complicada, que é a classificação de Crowe, mas ela é a mais difundida entre nós cirurgiões de quadril, e ela leva em conta a porcentagem da luxação da cabeça do fêmur. Nas radiografias, muitas vezes a gente pode ver que a cabeça do fêmur do paciente com quadril displásico não é tão esférica como costuma ser. Ela acaba ficando uma cabeça um pouco ovalada, acompanhando o formato do acetábulo ao longo dos anos. Então, se aquele acetábulo é mais raso, a cabeça do fêmur muito redonda não encaixaria perfeitamente, poderia deslocar. Então, ela vai ao longo dos anos tomando o formato desse acetábulo não tão arredondado. O labrum acetabular de quem tem displasia do quadril acaba sendo um labrum hipertrófico, ele é muito grande. A falta de osso cobrindo a cabeça do fêmur acaba tentando ser suprida por um labrum grandalhão, mas esse labrum muito grande é suscetível a uma lesão, e até um dos grandes fatores de risco para a lesão labral é o déficit de cobertura acetabular. Uma tomografia computadorizada e uma reconstrução 3D podem ser necessárias para o tratamento dos casos mais complexos, mais graves, para poder avaliar o quanto de estoque ósseo a pessoa tem, a falta das paredes do acetábulo na hora desse acetábulo ser reconstruído durante a prótese, ou para planejar as osteotomias que podem ajudar a melhorar a cobertura da cabeça do fêmur.
O tratamento conservador pode ser realizado através de medicação anti-inflamatória, exercícios de fortalecimento muscular, reeducação postural desses pacientes, reeducação das atividades, evitar atividades físicas que vão prejudicar esse quadril ou acelerar o processo de desgaste, medicação visando suplementar a cartilagem e também algumas injeções intraarticulares para melhorar a dor e melhorar a viscosidade desse líquido sinovial, melhorar a cartilagem desse quadril que já é mecanicamente prejudicado. Eu não vou entrar em detalhes sobre as osteotomias, que são um capítulo à parte, tem grandes cirurgiões que fazem esse tipo de cirurgia. Eu vou focar mais para o meu dia a dia, que é a prótese total do quadril. E é uma prótese, conforme eu falei anteriormente, é uma prótese que demanda um pouco mais tecnicamente, tem que ser mais planejada, talvez utilizar componentes femorais menores por conta desse fêmur displásico, desse fêmur diminuído, com um canal mais estreito. Os ângulos que você vai posicionar essa prótese também tem que ser muito cuidadosamente planejados para não ocorrer uma soltura precoce dessa prótese, o acetábulo reconstruído de forma ideal, e muitas vezes vão ser utilizados enxertos, vão ser utilizados alguns recursos intraoperatórios para que essa prótese funcione bem, como de um paciente que tem uma artrose primária, que não tem problema de cobertura dessa cabeça do fêmur. Outra dificuldade técnica é justamente nos pacientes que fizeram cirurgia durante a infância, que, por exemplo, tinham uma luxação da cabeça do fêmur, essa cabeça do fêmur lá no alto, foi realizada uma cirurgia para mudar a angulação desse fêmur ou para encurtar esse fêmur, para mudar a rotação dele. É um paciente que já tem algumas cicatrizes que precisam ser tratadas junto com a nova cirurgia. Acaba sendo uma cirurgia mais complexa, com risco aumentado de infecção e com risco aumentado de soltura desses implantes. O que é importante falar para vocês é que o objetivo principal da prótese do quadril no paciente displásico é encontrar o centro de rotação adequado desse paciente. Então, para a pessoa que tem displasia acetabular unilateral, é até mais fácil, porque você consegue usar o outro lado do quadril como um espelho, um parâmetro para posicionar a prótese no centro de rotação ideal. Nos pacientes dos casos bilaterais ou de luxação alta, isso fica um pouco mais difícil e muitas vezes a gente precisa realizar um raio-x durante a operação para saber se exatamente a tacinha do quadril está sendo posicionada no lugar adequado. Os pacientes com luxação alta, eles têm um problema também, que são os casos do Crowley 4 ou do Hартофилакидис C. Esses pacientes, desde a infância, têm essa perna um pouquinho mais curta, a cabeça do fêmur lá para cima. E não é só o osso que está lá para cima. O nervo ciático está encurtado, os vasos femorais, artéria e veia femoral, eles têm o seu trajeto um pouco alterado. A musculatura que vai sustentar essa prótese, principalmente o glúteo médio, o sentido do glúteo médio é diferente do original e são músculos que são menos desenvolvidos. É difícil você fortalecer um músculo tão encurtado, é um músculo que não tem praticamente braço de alavanca. E quando a cabeça do fêmur está apoiada ali em cima, ela fica mais ou menos assim. A cabeça do fêmur não fica apoiada na tacinha original, ela está apoiada ali em cima, no osso do ilíaco. E esse músculo, ele fica todo encurtado e sem a potência dele, que seria na posição original, onde ele fica tensionado e tem o comprimento mais adequado. Então veja, não é só levar a cabeça do fêmur lá para baixo no lugar original. Você vai levar todo um conjunto de estruturas nobres, nervo, vaso, artéria, também que são tensionados, são esticados. Por isso da tal osteotomia de encurtamento que é necessária. Muito se estudou e hoje o que está padronizado é que se o paciente tem mais de 4 centímetros de encurtamento, esse é um limite. É o limite que o nervo ciático principalmente suporta de ser alongado. Se você passar desse ponto, o nervo paralisa, o pé fica caído e você tem uma sequela motora grave. Outra opção para não ter que fazer esse encurtamento da perna é posicionar a prótese total do quadril num High Hip Center, é um centro de rotação do quadril alto, que seria
mais ou menos 2 centímetros acima da posição original do acetábulo. Existiu uma corrente, e até hoje alguns cirurgiões fazem isso, de colocar a tacinha do quadril apoiada no osso do ilíaco, mas não no acetábulo original. Posicionam nesse neoacetábulo que se formou quando o paciente tinha a luxação congênita do quadril, e você posiciona a prótese, uma prótese menorzinha, mas no local onde ele estava articulado mesmo. O problema são as complicações. A taxa de soltura desse componente acetabular é aumentado, a taxa de luxação, que é a da própria prótese deslocar, é aumentada em torno de 5 a 15%, então é uma taxa inaceitável para um caso de prótese primária. E, na minha opinião, o ideal é reconstruir o acetábulo na posição original, onde seria o centro de rotação mais adequado para qualquer pessoa. Você evita as complicações e evita uma revisão precoce dessa prótese. Infelizmente, as taxas de fratura periprotética também são aumentadas durante a cirurgia. Você vai trabalhar com o osso do fêmur mais estreito e você vai precisar mudar a posição da prótese, não acompanhando a posição de rotação do fêmur. E nesses casos, um cuidado extra tem que ser tomado para não ocorrer uma fratura do fêmur durante a cirurgia. Outra complicação é a infecção de prótese, também aumentada, porque normalmente nas cirurgias de displasias mais graves, o tempo cirúrgico acaba sendo aumentado, é uma reconstrução mais difícil. Então isso tem que ser levado em conta na hora de tratar um paciente com displasia do quadril. A notícia boa é que nós, cirurgiões, já estamos acostumados a lidar com os casos de displasia do quadril. É muito comum os pacientes com displasia do quadril desenvolverem artrose. E esses casos que eu citei de Crowe 4, de Hártofila-Kidd C, eles são exceções. A grande maioria das pessoas tem aquela displasia mais leve que funciona praticamente como uma prótese total do dia a dia, uma prótese total convencional, que vai ter o mesmo índice de sucesso de um paciente com uma prótese primária convencional. E a artroscopia do quadril, ela tem lugar na cirurgia do quadril displásico? Isso é muito controverso, porque nos pacientes que têm displasia leve, mas já tem uma lesão de cartilagem muito grave, a artroscopia do quadril tem pouca indicação. Alguns pacientes vão se beneficiar quando a gente fizer uma artroscopia, para daí tratar lesões do labrum, alguma deformidade do fêmur, e associar a essa artroscopia uma cirurgia de osteotomia de redirecionamento do acetábulo, para tentar corrigir essa falta de cobertura do acetábulo. Mas é um tratamento complexo também, você associa duas técnicas para tentar evitar uma prótese que pode ser necessária mais para frente. E aí, consegui te explicar o que é a displasia do quadril, quais são suas complicações e como é o tratamento com a prótese total do quadril? Espero que sim. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se quiser me passar seu caso, eu faço questão de responder todos os comentários que deixam aqui para mim. Um grande abraço, boa semana e até o próximo vídeo. Fui!